Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu cantinho, na minha caverna, porque eu queria falar desse assunto com vocês. Queria falar sobre as cavernas que a gente entra na vida e por que elas existem. Curioso, né? Na história dos grandes heróis da Bíblia, todos eles sempre. Acho que os textos bíblicos nos deixaram saber como eles eram humanos também, não eram apenas heróis bíblicos. E a gente pode falar primeiro de Jesus, que se deprimiu nas vésperas do cumprimento ali do seu chamado e orou, chorou, suou sangue, tentando se livrar daquela dor que ele sentia. Mas ele conseguiu vencer, por nós, por amor. Ele conseguiu sair daquele momento de caverna. Lá em 1 Samuel, começa no capítulo 15 a ser contada a história do rei Davi, que na ocasião era apenas um pastor de ovelhas. E enfim, a história começa a ser contada com Saul desobedecendo a Deus, que era o rei atual, e Deus se arrependendo de ter ungido ele como rei. Ele foi o primeiro rei de Israel, porque o povo pediu um rei. Todas as cidades, todos os povos daquela época tinham reis, e Israel era regido por Deus, pelos juízes. Então, eles pediram um rei e Deus ungiu a Saul, mas já Saul se desviou do Senhor. E ele desobedeceu a Deus e perdeu o direito ao trono. Então, Deus unge a Davi. A história é muito linda, vale a pena ler todo o capítulo, todo o livro de Samuel, que conta um pouco da história dele. E então Davi vai enfrentando ali as novas situações, né? Ele enfrenta a famosa história da batalha com Golias, e vence Golias, e ali ele conta como ele, enquanto pastor de ovelhas, já livrou suas ovelhas matando o urso, matando o leão. Então, o texto conta que ele era um homem valente, que ele não temia os gigantes que se apresentavam. E depois da batalha contra Golias, ele passa a ser o escudeiro do rei Saul. Ele toca harpa para o rei Saul, ele começa a trabalhar no palácio e acalmar ao rei, e fica amigo dele, e fica amigo de Jonatas, que é o filho dele, e ele passa a ser o queridinho ali de Saul, mesmo sabendo que tinha sido ungido para ser rei. Mas, talvez no momento, ele não sabia como ele chegaria a ser rei, né? Acontece que depois dessas vitórias na batalha, ele passa a ir para o campo lutar contra os filisteus, e eles têm vitórias nas guerras. Então, Saul e Davi, voltando da batalha contra os filisteus um dia, se deparam com uma cena. As mulheres de Israel cantavam e dançavam, celebrando a vitória, e elas disseram o seguinte, no capítulo 18, versículo 7. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via mais Davi com bons olhos. Então, daqui para frente, a gente começa a ver o que Davi começa a enfrentar. Ele se casa com o filho de Saul, numa trama de Saul ali para tentar enganar ele, matar ele. Ele tenta matar Davi várias vezes, na sua própria casa, no palácio, em outras situações. E Davi começa a ficar com medo. E lembre-se que essas palavras das mulheres entraram no coração de Saul. E quanto poderosas elas foram para fazer virar a cabeça dele. E aí a história continua no capítulo 19, 20, Davi passando por essas aflições, fugindo, vivendo num drama. Ele foge para a casa do sacerdote, depois ele foge para o campo, e ele começa a viver de fuga em fuga, tentando viver sua vida e conquistar o seu território, conquistar a sua promessa. Lá no capítulo 21, conta que ele passa por Emelec, um sacerdote, conversa com ele, pedindo ali alimento para os seus homens, né, para os seus cavaleiros ali, e ele descobre que a espada de Golias estava lá. Então, pensa comigo. A espada de Golias é o maior símbolo da vitória, da conquista dele do gigante, né? Daquela batalha incrível, onde ele, tão pequeno como uma pedrinha e um estilingue, matou um gigante. E depois ele cortou a cabeça do gigante com a própria espada dele. E todas as outras conquistas que Davi teve depois, e sendo valente para matar um leão, para matar um urso, para defender suas ovelhas, ele era um homem valente. Mas aí ele sai com essa espada então dali e vai
para a cidade de Gate, para falar com o rei de Gate, para tentar talvez fazer um network, para tentar asilo, não sei. O texto diz assim, no capítulo 21, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia, então, e fugiu diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram, esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é este de quem se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu milhares, Davi, porém, seus 10 milhares? E Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo do rei de Gate. Essas palavras entraram no coração de Davi, e ele se lembrou de que essas palavras mudaram o destino dele meses atrás. E ele teve medo. Ele não teve medo de Golias, ele não teve medo do leão, ele não teve medo do urso, mas essas palavras lhe trouxeram medo. E o texto continua falando de como ele escapa dali, e no capítulo 22, versículo 1 diz assim, Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E foram ajuntando-se homens de todos que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Homens endividados, amargurados, homens que estavam em aperto. Em outra versão diz homens insatisfeitos. Todos estavam ali na caverna com Davi. E as escrituras continuam ali, contando a história do que aconteceu com Davi, e depois começa a contar as histórias dos profetas. E acontece uma coisa semelhante com Elias. Elias era um profeta fantástico, muito poderoso, com uma comunhão incrível com Deus. Ele foi carregado por Deus numa carruagem direto para o céu. Mas a história diz que ele também foi para a caverna. Lá em 1 Reis, no no capítulo 18, começa a contar um pouquinho a história de como ele enfrentou ali as situações do reino de Israel naquela época. O rei Acabe era um rei muito mau, casou com uma mulher fenícia, idólatra, de Baal, e ela, Jezabel, muito autoritária, abusada, arrogante, perversa, começou a matar os profetas. A gente já falou aqui que nessa época de Elias havia como uma escola de profetas, né? Então, eles eram treinados, desenvolvidos ali para ter gerações, né, de profetas que estavam ali cuidando do povo. E no capítulo 18, versículo 4 diz assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias, que era um servo ali do rei, tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Esses profetas foram para a caverna também, mas eles foram sustentados ali por Deus. Um servo do rei, com muita sabedoria, os escondeu ali, os alimentou. Mas foi na época de Jezabel, e Elias então vai ali para enfrentá-lo e desafia os profetas de Baal, que estavam ali ao comando de Jezabel, e chama eles para um confronto, para que eles façam sacrifícios, né, para que chovesse. Já havia 3 anos e meio que não chovia na terra, havia muita fome. Então esses 450 profetas vão para o campo e cantam, dançam e se machucam e clamam ao seu Deus Baal e nada acontece. Então Elias monta um altar, joga água, coloca ali o sacrifício, faz de tudo para que não desse realmente para acender, molha o sacrifício, molha a lenha, e ele só clama a Deus e fala, Deus, faz um milagre aqui, faz descer fogo do céu para que eles possam ver que só o Senhor é Deus. E naquele momento cai o fogo do céu, consome os bois, consome a terra, consome o altar, as pedras, a água, consome tudo. Uma grande vitória para Deus e uma grande vitória para o profeta Elias. Pensa como ele se sentiu empoderado ali, e então ele pega os seus servos, seus alunos, seus profetas ali, e eles matam 450 profetas de Baal. Eles exterminam todos eles ali do reino. Uma grande vitória para o povo de Israel, para o povo de Deus, não? Imagino que Elias deve ter se sentido muito empoderado. Mas olha o que acontece. Lá no versículo 19, diz assim, um pouquinho antes, que Elias sai dali, então ele ora pedindo chuva para Deus, e a chuva vem. Deus já havia dito para ele que a chuva chegaria, e ele olha então e vê a chuva chegando. Imagina como isso também não reforçou a fé dele, como ele não sabia que estava ali em comunhão íntima com Deus. Mas
Capítulo 19 começa dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas dela à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: Façam meus deuses como lhe aprouver se amanhã, a essa hora, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E lá ele caminhou, e ele foi para o deserto, e ele diz, no outro versículo, e pediu para si a morte, dizendo: Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E ele fica ali no deserto, e Deus tem misericórdia dele, começa a alimentá-lo. E depois ele caminha por 40 dias até o Monte Horebe, que é o mesmo monte onde Moisés se encontrou com Deus. E ali, no versículo 9, diz assim: E ali ele entrou numa caverna. Ele entrou numa caverna. Ele estava deprimido, ele estava com medo, ele estava triste. E aí ele passou a noite e veio a palavra de Deus a ele dizendo: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele sentiu solidão, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu ameaçado. Mas olha que curioso, ele estava ali diante de Deus, falando com Deus, e ainda assim temendo pelos homens. Então, o que eu acho lindo desses textos é que, ao mesmo tempo que eles contam essa face heróica, milagrosa, poderosa do que Deus fazia com eles, através deles, eles também se fragilizaram ali com os homens através da palavra maldita, da palavra de ofensa, da palavra que quebra relacionamentos, como aconteceu com Davi. Houve uma quebra de relacionamento dele com Saul. Eles se amavam como amigos, eles se respeitavam, ele era o escudeiro do rei. E aquelas palavras que mudaram o coração de Saul, mudaram a vida dele, ele passou a temer quando ele ouvia aquilo acontecer. Então, eu fiquei pensando muito sobre esses dias sobre como as palavras podem mudar a nossa vida, mudar a nossa história, como as palavras podem machucar o nosso coração e como a gente pode também machucar o coração do outro através das nossas palavras. Como nós podemos ser como Jezabel, às vezes, liberando palavras malditas sobre as pessoas que nos ofendem, sobre até os nossos filhos. Isso é terrível. Fiquei pensando também muito como às vezes a gente entra na caverna para fugir, com medo, com depressão, porque nós ficamos olhando somente para as palavras, para aquilo que o inimigo quer que a gente sinta realmente. E tudo que ele tem, porque ele não pode nos tocar, são ameaças, são as palavras malditas. O inimigo queria parar esses grandes homens, o inimigo queria parar Davi, não queria que ele fosse o rei, que ele fosse o homem que iria cumprir tantas profecias e que seria da linhagem de Cristo. O inimigo sabia que Elias era um grande profeta, que ele ainda faria muitas coisas pelo povo de Israel. Mas o inimigo queria pará-lo. E é isso que ele quer fazer com a gente, ele quer nos parar. É por isso que a depressão vem, é por isso que a tristeza vem. Porque nós damos lugar, nós damos ouvidos a essas palavras, nós trazemos essas palavras para o coração. Quando na verdade nós precisamos ouvir somente a voz de Deus. Porque o que realmente importa, a opinião que realmente importa sobre nós é a de Deus. As promessas, as profecias que realmente importam são as que vêm de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz correta, à voz do Pai, à voz que vem da sua palavra. Porque é ela que nos tira da caverna. Muitas vezes ele nos deixa ali, nos deixa aqui, no nosso cantinho, na nossa caverna. E a gente fica ali se alimentando, sendo tratado por ele. Mas sempre tem o tempo em que ele passa ali e diz: sai da caverna. Foi o que ele fez com Elias. Foi o que ele fez com Elias. Ele chegou e falou para Elias ali no capítulo 20, no 21, versículo 14, 15. Disse Deus: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Deus não queria ele ali na caverna. Deus tinha trabalho para ele. Deus tinha um lugar para ser atingido, pessoas para serem tocadas. O povo precisava desse profeta. Então Deus tirou ele ali da caverna. E é isso que nós precisamos fazer às vezes, dar ouvidos a essa voz de Deus e buscar nele a ajuda para sair da caverna.
Davi, quando estava na caverna, ele escreveu um salmo, 142. O título do salmo é assim: Oração no meio de grande perigo. É um salmo didático de Davi, a oração que ele fez quando estava na caverna. E diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Extrema solidão. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Olha que clamor tão lindo, tão sincero, tão humano de Davi, dizendo: Senhor, eu me sinto muito fraco. E é assim realmente que a gente está quando a gente está na caverna. Quando a gente não consegue sair lá fora e olhar e ver a luz e ver o caminho e ver para onde a gente tem que ir. Mas há esperança quando a gente tira os olhos dos gigantes, quando a gente tira os olhos dos inimigos e coloca os olhos em Deus e clama a Ele pedindo ajuda, até que chega a hora de sair da caverna. Então, que nesse dia a gente possa ter essa esperança de que o Senhor está cuidando de nós, mesmo quando a gente está na caverna, mas que lá não é o nosso lugar. Nosso lugar é fora dela, transbordando e levando essa palavra de esperança para os outros. Então, eu queria te desafiar nesse dia. Compartilhe esse vídeo, manda para alguém que pode ser tocado, que talvez esteja na caverna, e vamos transformar o mundo, uma vida de cada vez. Um beijo enorme.